Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Sexologia Clínica, ou você pode estar estudando a matéria de Psicanálise Clínica. Sejam todos bem-vindos. Espero que você tenha tomado anotações das outras aulas aí que nós tivemos aí a nossa participação com a professora e psicanalista clínica Raimunda, com o professor Dr. Eliseu Mello, falando aí sobre a história da psicanálise. Também falei sobre a psicanálise, ou seja, a sexologia na perspectiva cristã. Trabalhamos aí pelo menos umas 2 aulas na perspectiva teológica, o que é o sexo, é a sexualidade para o cristão. E hoje também estamos trabalhando aqui vamos continuar trabalhando sobre sexualidade e agora sobre a perspectiva psicanalítica. Vamos trabalhar sobre os traumas, os fatores que causam o benefício e malefício no que diz respeito à sexualidade. E hoje está conosco aqui a professora e psicanalista clínica, dentre outras especializações, a terapeuta Francilene Rodrigues. Seja muito bem-vinda, professora Francilene. Muito obrigada. Hoje vai ser, hoje não vou sugar aqui, vou fazer umas perguntas boas aqui. Você sabe, como por ser uma aula, não será perguntas polêmicas, porque afinal de contas, nossa aula já é uma polêmica. Nossa aula falar sobre sexualidade para nossa sociedade já é um grande tabu. Eu espero que você tome nota. Por quê? Porque afinal de contas você pode ser um sexólogo, um futuro psicoterapeuta ou psicanalista clínico e precisa estar a par dessas situações a respeito da sexualidade como um todo, tanto cristã ou aqueles que não professam nenhuma fé. No entanto, a sexualidade ela está viva dentro de cada um de nós. Professora Francilene, a sexualidade, o sexo, ainda é um grande tabu na nossa sociedade? Por quê? Sim, hoje ainda existem muitas pessoas que levam o sexo como um pecado, né? E que tem isso como um tabu, que para a sociedade é algo muito ruim, mas que na verdade o sexo ele faz parte da nossa vida, né? Ele está no cotidiano de todas as pessoas. Para você ter uma vida saudável, você tem que ter uma vida sexual, né, saudável também, porque senão você vai carregar muitos traumas, né? Repressões, muitos medos, porque sexo, né, é liberação de várias toxinas que ficam reprimidas no nosso corpo. Que trazem prejuízos. Sim, com certeza. Se você não tem uma vida sexual ativa, você vai ser uma pessoa que vai ser reprimida e vai ter muitas dores, né? Seu corpo ele não vai liberar as substâncias boas, né, que o organismo produz. A partir de uma relação sexual, você libera todas as substâncias boas que existem no seu corpo e libera as toxinas que fazem o nosso corpo produzir muito cortisol, que é aquelas substâncias que causam aquele mal-estar do dia a dia, né? Aquela fadiga, aquela queimação no corpo. Então, essas substâncias, elas são liberadas no ato sexual. Uau, olha só, então o ato sexual não é só prazeroso, mas terapêutico e curador, né? Sim, o ato sexual ele é uma cura, sim. Porque a partir dele, você libera tudo. Tudo que é reprimido e tudo que é de dor. Você mexe com todas as células do seu corpo. É tanto que o ato sexual, ele vale mais do que um exercício físico que você faz na academia. Uau, não vá pra academia não, vá fazer sexo, rapaz. Sim. Então você acha que se as pessoas fizessem mais sexo, não morreria de infarto? Não, com certeza não. A pessoa ela tem a questão de morrer de infarto, é porque ela realmente não pratica, ela não tem o hábito de praticar regularmente. Então, quando ela vai praticar, o corpo ele fica numa euforia tão grande que o coração ele não bombeia o suficiente. Uau! Né? Então, quando você tem uma vida sexual regular, o teu corpo ele vai trabalhar regularmente. Né? É que nem você ir para a academia todos os dias. Você vai estar se exercitando
E o sexo é exercício. Quanto mais você pratica, melhor sexualmente você fica e mais saúde você tem. Uau! Então, um recado para dar para você se viver livre de doenças psicoemocionais é vá fazer amor, né? Com certeza. Vá fazer amor. Francilene, você falou sobre além desses fatores, dos benefícios que o sexo traz, mas infelizmente, mesmo dentro do casamento, existem muitas mulheres ainda que ainda vivem um tabu, mesmo com o marido dela, com anos de casamento, com filhos, ainda existem mulheres que vivem esse tabu? Sim, mulheres que foram abusadas na infância, né? Tiveram ou passaram por algum tipo de abuso, né? Pode ser de um pai, de um tio, de um parente próximo, né? Elas vão carregar esse tabu para o casamento, sim. Porque quando o seu companheiro, né, o tocar em alguma parte ali que ela teve aquele abuso que não foi tratado, automaticamente ela vai ter a mesma sensação que está sendo abusada, mas não por aquele abusador, mas sim pelo seu marido. E ali ela vai se reprimir. Dispara o gatilho. Dispara o gatilho emocional da dor do abuso. Então ela vai ficar reprimida para aquele marido. E consequentemente, ela não vai ter prazer. Aquele ato sexual não vai ser prazeroso. E sim vai ser algo de dor, algo que remete àquela dor que ela teve no passado, no qual ela não foi tratada e no qual também ela não sabe nem por que sente. Que muitas vezes as mulheres sentem várias sensações, mas ela não sabe de onde é que vem aquela dor. Porque às vezes tem muitos abusos que ficam no inconsciente, né? Elas não trazem para a consciência por medo, porque ela vai sentir aquela mesma dor. Então é encoberta e passa a vida inteira sofrendo pelaquela dor, né? Vivendo essa relação conjugal e não sabe por que sente, e não sente prazer nenhum. Ela joga pro inconsciente como uma espécie de proteção. Exatamente, para se proteger daquela dor que ela sentiu no passado. Mas aquela dor vai reger, vai domar a vida dela inconscientemente a vida toda. Sim. É muito interessante que o inconsciente são todos os fatores que você não se lembra, mas ela vai trazer de forma, através de comportamentos ou através de doenças psicossomáticas no teu corpo, estar ali, te regendo a tua história. Né? Então vamos ter uma aula exclusiva para trabalhar sobre isso, sobre o id, o ego, o superego, consciente, inconsciente, pré-consciente. Você vai entender muito mais como é que funciona. Então quer dizer que uma mulher que foi abusada na infância, se ela não for tratada, ela vai sofrer grandes consequências no relacionamento dela? Sim, vai sofrer grandes consequências porque ela não vai ter orgasmo. 99% não tem orgasmo. Não, 99% não consegue obter esse. E como saber se a pessoa teve orgasmo? Orgasmo é a sensação de liberação, né? É algo que você sente, que você não sabe explicar. E mexe com o seu corpo inteiro, aquela sensação de euforia, o coração acelera, as suas pernas... É o ápice. É o ápice, suas pernas ficam bambas. Se a pessoa tem dúvida, é porque nunca gozou. Exatamente. Quem gozou sabe que já gozou mesmo. Sabe a sensação. E isso, as que foram abusadas não conseguem atingir, porque tem um bloqueio. Porque fica bloqueado. Porque também não se permite. Porque quando tem aquele toque, já se fecha. E automaticamente a pessoa que se fecha, ela não vai conseguir obter o orgasmo. Geralmente porque dispara o gatilho, né? Quantas mulheres que foram abusadas, elas sentem nojo no ato sexual, né? Do próprio corpo, né? E correm para o banheiro para poder se lavar ali. E algumas chegam a se esfregar, que sai sangue, né? Sim. Eu assisti um filme que eu quero indicar para você. Eu não lembro desse filme. O nome dele, mas esse filme é muito top. Eu quero te indicar também. Esse filme é muito top. Que essa mulher ela foi abusada e quando ela ia tomar banho no riacho, é um filme antigo, não, quer dizer, foi feito na época antiga, mas ele é atual, ele foi gravado há pouco tempo. Quando ela ia se lavar no riacho com pedras. E ela passava pedras no corpo, a ponto de sair sangue, e quanto mais ela passava, mais ela queria esfregar ali no corpo aquelas pedras com nojo, porque ela lembrava do abuso, do ato sexual. Então,
Uma mulher que foi abusada, geralmente vai disparar o gatilho no marido dela e ela não vai aceitar nem mesmo que o marido a toque, não é isso? Sim. As mulheres, elas lavam por esse nojo, porque, que nem você citou aí, ela se lavava com pedra, se esfregava. Mas aquela dor que ela estava sentindo ali, era para aquele sangue que saía, era para tentar diminuir a dor que ela sentia, né, Interna. internamente. Porque é que nem uma pessoa depressiva, né? Quando ela se automutila, não é para diminuir, não é só para diminuir aquela dor que ela sente na alma, é para ela se sentir viva. E quando essa situação aí, a pessoa vai lá, se lava até rasgar, é para diminuir aquela dor interna que ela está sentindo na alma. Porque ela não é só uma dor física, é uma dor na alma. Porque uma mulher abusada, ela sente uma dor na alma, a vida toda. Porque geralmente, como esses abusos acontecem de pessoas próximas, e principalmente se for de um pai, porque aquele pai era para amar, proteger, cuidar, e ele agrediu a alma dela, matou a alma dela. Então toda figura masculina a partir de então é uma ameaça para ela. Sim, toda figura vai ser uma ameaça. E é bem comum, professora Francilene, é bem comum que muitas mulheres que foram abusadas quando se relacionam não gostam que o marido toque na bunda dela, toque na vagina dela, toque no seio dela e o principal, toque no cabelo dela. Parece incrível, mas né? Sim, porque geralmente os abusos se pegam os cabelos, né? Se puxam. Se for um abuso ali no silêncio, não, mas se for um abuso mais forte, vai ser o cabelo. Vai ser o cabelo primeiro a ser pego, né? A passada de mão, É um abuso. primeiramente, antes de tocar geralmente o corpo, o abusador vai tocar o cabelo. Porque para adentrar as outras partes, é a primeira parte, que é a parte que para ele é inofensivo. Que dá arrepio, né, na vítima. Sim. Só ser tocada no cabelo pelo seu algoz. Exatamente. E aí o marido não entende porque ela não gosta de abraço, né? Sim. Não gosta de ser beijada. Vai pra lá, daí ele não gosta de lambe-lambe não, né? Que na verdade é que dispara o gatilho. Tem mulheres que foram abusadas, que ela vive uma vida tão precária emocionalmente, que até mesmo as filhas delas, ela tem um cuidado extremo, né? Sim, não deixa sair com nenhum estranho. Por mais que sejam amigos da família, não deixa com a mãe, não deixa com ninguém. Elas cuidam mesmo, porque elas ficam com medo de os filhos passar pelas mesmas situações que elas passaram. Então, isso vira uma proteção excessiva, muitas das vezes, né? Às vezes as filhas grandes já, adolescentes, e ela naquela proteção excessiva, e também isso prejudica até suas filhas emocionalmente, porque prejudica os seus relacionamentos. E às vezes elas colocam nessas verdades nas meninas, e as meninas vão crescer como se os homens fossem uma figura mal, né? Que muitas adolescentes, elas crescem pensando que os homens são as figuras mal, porque aquela mãe, ela plantou aquilo nela, né? Ela colocou aquela... E para o filho, o que o pai, a mãe fala é uma verdade absoluta. Pode ser para o bem ou para o mal, mas vai ser uma verdade absoluta. Então, se a mãe for abusada e plantou isso na mente da filha, a filha vai crescer com essa verdade. Sim. A primeira briga que tiver, ela vai lembrar do que a mãe disse. Exatamente. Porque é uma verdade absoluta. Você falou que é a questão da repreensão. Uma mulher que foi abusada, ela pode viver uma vida reprimida sexualmente com o marido? Pode viver, sim. Reprimida. Ela vai ter o ato sexual por ter. Existem muitas e muitas mulheres que vivem hoje, que estão casadas há 30 anos, há 40 anos, que elas nunca tiveram um orgasmo. É engraçado isso aqui, gente. Vocês que estão acompanhando a nossa aula até aqui,
desde a primeira, você viu que todos os outros professores que estiveram aqui sentados falaram a mesma coisa, né? Décadas, 30, 40, 50 anos sem nunca ter o orgasmo, mulheres que foram abusadas e que não receberam o tratamento devido. Tudo isso devido ao medo também, a vergonha, né, de procurar ajuda, né, que foi abusado. E segundo, porque não tem medo de falar pro marido, né, que do marido repreendê-la, não querer mais ela, não é isso? Exatamente. Porque assim, quando não se tem o diálogo, não tem como a outra pessoa saber o que você sente. E as mulheres, a maioria delas que tem um relacionamento longo, às vezes não conhece nem seu próprio corpo, né? Não sabe, elas têm medo, até elas mesmas têm medo de se tocar. Então, Olha, muito bom isso aí, olha só o que a professora Francilene falou. Mulheres que foram abusadas queriam até mesmo resistência e medo de se tocar. sim, elas não conseguem fazer o toque nas suas partes íntimas, na vagina, Nem se olhar no espelho. nem se olhar no Vai espelho. com o espelho ver o tamanho do paraíso clandestino. Exatamente. E elas não conseguem tocar os seus seios, né? Elas às vezes têm medo. Se cobre rápido. Se cobrem rápido, tomam um banho ali, quando é para tocar as suas partes, é tudo muito superficial. Ou então usam uma esponja para se lavar, para não ter nem o toque da sua própria mão. Uau. Então, quando você não se conhece, não conhece o seu corpo, não tem como você desenvolver uma sexualidade saudável. Muito bom, olha só, gente, o que a professora falou agora há pouco. Se você não conhece o seu corpo, não tem como desenvolver uma sexualidade saudável. Porque a partir do momento que você se toca, né, aí você vai sabendo onde é que você tem as suas zonas erógenas, onde é que lhe dá prazer, né? Às vezes você diz assim, geralmente as pessoas chamam de cócega, né, no linguajar popular, mas às vezes você tem um toque nas costas ali que quando você tocar, você faz isso aqui, né, puladinho ali assim, dá um pulinho, aí você diz, eu tô com cócega. Aquilo ali é uma zona erógena, só que a pessoa não sabe o que é. Ela não sabe que ela pode ser explorada ali, que ela pode ser tocada, que ali vai lhe dar sensações de prazer. E aí uma mulher abusada, ela não se permite. Ela não se permite ser tocada. Ela tem vergonha de ficar nua? Sim. Como é que ela vai se permitir ser tocada? E quando você vai se tocando, você vai sabendo onde você tem as suas sensações de prazer. A mulher abusada, ela perde a permissividade. Perde. Ela não se permite. Não se permite ser explorada, porque o nosso corpo, ele pode ser explorado de muitas maneiras. Geralmente as pessoas acham que o ato sexual é somente a penetração. Isso aí, Freud diz que ele é o último ato, é o ato que já quase não tem mais nem sentido. E só a cereja? Sim, a cerejinha tu comeu e já acabou. O que acontece com os casais quando eles têm um ato sexual? Eles terminam ali, se ficar um pouquinho bem, senão vão lá, os dois se lavam, vão dormir. Ou então, às vezes, ficam conversando ali um pouco, mas isso é muito raro acontecer entre os casais, né? E aí depois vão dormir. E aí o que acontece? Quando você tem uma preliminar bem feita, né, a exploração do corpo, né, o carinho, isso já é sexo. Não é a penetração. Olha só, gente, eu venho falando isso desde o início da aula. Sexo não é só penetração. Ao servir um café da manhã já é sexo. Um carinho é sexo. Eu falei isso aqui para a professora, aqui na nossa aula, que o sexo para o homem e o sexo para a mulher. O sexo para a mulher, que deixa a mulher toda excitada, é você pegar a vassoura e arrumar a casa para ela, lavar a louça para ela. Ela fica doidinha. Você dá uma faxina, limpar o banheiro para ela. E depois, o ápice dela, deite ela e dá uma massagem nos pés dela para tu ver. Isso é o ápice do orgasmo para a mulher. Então, sexo não é só na penetração, né? Há casais que fazem sexo com as palavras também, né? Sim. E quando você resume o sexo só com a penetração, a pessoa não sabe o que é sexo ainda, né? Não. Porque existem várias linguagens do amor, né?
Tem pessoas que a linguagem do amor é o serviço, né? Outras é a palavra de afirmação, né? Então, existem muitas outras. Então, essa questão de que você falou, limpar a casa para a mulher já é né, um ato sexual. Mas realmente, excita. Isso aí é bom porque na perspectiva da mulher excita ela. Né? Poxa, deu um grau de importância para ela, né? Sim, eu sou importante. Ai, que legal. Então, isso fez tudo para ela. É engraçado que não precisa nem fazer preliminar, porque preliminar já é lavar uma louça, né? Sim. Lavar a louça, filho, você não precisa nem dar muito beijinho no pescoço dela, não, filho. Lava a louça, varre a casa, passa pano, faz o almoço dela, dá massagem nas pernas pra tu ver. Ela já abre já a porta do paraíso pra tu, já. Tá entendendo? Então, dentro do abuso, o que a pessoa, quais as atitudes, ou o que a pessoa que foi abusada deve fazer para superar isso e ter uma vida significativa dentro do casamento? Por quê? Porque dentro de casa ela não quer reinventar o sexo. É papai, mamãe, ela vai por cima ali algumas vezes ali e pronto. Segundo, ela não quer sexo, para ela tem que ser só naquele horário. Terceiro, ela não gosta de ser tocada fora daquele momento. Então, o sexo para ela é algo banal, é algo sujo, é algo pecaminoso. O que fazer? Quais são os primeiros passos a se fazer para poder ela superar esse abuso do passado que atormenta ela dentro da conjugalidade? Primeiramente, ela tem que se conhecer. Como é que ela vai se conhecer? Indo para frente do espelho mesmo, né? Ela tem que ter, primeiramente, um ato de amor com ela mesma. Uau. Primeiro, ela tem que aceitar. Se aceitar. Aceitar que aquela situação ficou no passado e que aquela criança ou aquele adolescente ficou lá e que ela hoje é uma mulher adulta, dona da sua vida, e que aquela criança lá não manda mais nela. Quem manda é aquela mulher adulta. Ela tem que se conhecer, vai para frente do espelho mesmo, né? Olhar para dentro dela mesma e dizer o quanto que ela é importante, o quanto que ela é maravilhosa, que ela merece ser feliz, que ela merece ter um orgasmo, né? Ela se tocar, ela saber quais as partes do seu corpo que despertam para o prazer, né? Isso é o primeiro passo. E o segundo, ela conversar, ter um diálogo aberto com seu companheiro. Dizer, esses seus toques dói em mim, né? Porque o que acontece? Geralmente no relacionamento, quando vai ter o ato sexual, a primeira coisa que o homem faz, ele não dá um carinho de cheirar o corpo, de passar a mão, de sentir a textura da pele, né? Não, ele já vai pegando no seio, pegando nas partes da vagina, pegando na bunda. Quando você vai diretamente nessas partes... Para quem não foi abusado já é chato. Imagine para quem... Para quem foi. Então isso já vai causar. Então ela tem que conversar. Olha, esse seu toque dói em mim. Uau. Eu só quero entender por que dói. Uau. Né? É importante falar. É importante falar. Tem que falar. Como que o outro vai saber o que eu sinto se eu não falo? Né? E o terceiro é procurar um tratamento terapêutico mesmo, procurar ajuda, porque tem coisas que você consegue resolver sozinho, mas tem coisas que você precisa de uma segunda mente para lhe orientar, para você se ouvir, porque quando você vai para um tratamento terapêutico, aquela outra pessoa ela vai te ouvir sem julgamento, vai só te ouvir mesmo, né? Aí você vai entender por que você sente aquelas coisas, que às vezes você sente e você não sabe por que sente. Se elas vêm, o questionamento delas é o seguinte: eu tenho vergonha, como é que eu vou falar que eu fui abusada? Qual conselho que você daria? Primeiramente ter consciência disso.
né? Porque não é vergonhoso falar. O que dói mais, a vergonha ou ter que viver com isso? Dói mais viver com isso. Porque não tem que ter vergonha. Infelizmente, a porcentagem de mulheres que foram abusadas, eu diria hoje que talvez 90% das mulheres já foram abusadas. Mulheres acima de 30 anos, né, que isso era uma coisa muito relevante no passado, era a questão do abuso. Né? Hoje, existem muitos ainda, muitos, mas já está sendo mais consciente, né? Já está sendo mais conscientizado, isso já tá sendo mais falado, as pessoas já têm mais conhecimento, né? Então já é menos assim. Mas as mulheres acima de 30 anos, quase todas, se você for fazer uma pesquisa, de 10 mulheres, 9 foram, apenas uma não foi. Interessante é que muitas pessoas pensam que abuso é só penetração, não é isso? Sim. Mas como você falou, até pegar no cabelo, alisar o cabelo, isso é um abuso. Sim. Né? Então você pegou aí algumas dicas de como superar o abuso. E para mim, dentro do site terapêutico, uma das coisas mais complexas de lidar é com o abuso. Porque até mesmo o filho da pessoa que foi abusada é uma ameaça para ela. Ela não gosta do toque nem do menino dela. Toca as filhas, mas o filho, ela não gosta que ele a toque. Slane, você acha que as mulheres hoje, o tabu é mais por parte das mulheres, o tabu sexual, ou por parte dos homens? Mais por parte das mulheres. Porque o homem, ele é sexual de todas as maneiras, né? A mulher, ela é menos, bem menos. Eu diria que o homem, ele pensa em sexo umas 5.000 vezes por dia, né? A mulher, se ela pensar 3 vezes em sexo durante o dia, o companheiro dela pode ficar muito feliz, porque a noite vai ser uma noite realizada. O homem, se ele vê uma mulher, automaticamente ele já está imaginando algo sexual, né? A mulher não. Para ela ser despertada, tem que ser todo um processo ali, porque ela não é sexual, não é dela sexual. Ela não foi treinada para isso. Não, ela não foi treinada para ser sexual. Então, companheiros, os homens, acenda a fogueira de manhã e passe o dia abanando, para poder de noite pegar fogo, porque senão não pega. Mas depois que pega... Depois que pega, queima a noite toda. O fogareiro, além de fazer a comida, ainda esquenta, né? Caso não se frio. Exatamente. Que legal. Slane, quais são os conselhos que você daria para ter uma sexualidade saudável hoje entre os casais? Por que eu digo entre os casais? Porque você sabe que os casais já viraram costume, né? Rotina. Os casais que não transam mais, não embiloca mais, é uma vez por mês, e quando o miserável funciona. Né? Quais os conselhos que você daria para os casais, mesmo depois de 5, 10 anos, 15 anos, depois que já tem filho, até mesmo adulto? Como se reinventar sexualmente? Primeiramente, se conhecer, né? A questão que a gente já falou do diálogo, conhecer o que eu gosto, o que tu gosta, onde eu gosto de ser tocado, né? Porque o homem também, às vezes a mulher pensa que ele tem que estar ali todo o tempo pronto, né? Tem que estar pronto. Não, ele também gosta de ser tocado, ele também tem as suas zonas, né? Porque a gente falou aqui só na perspectiva feminina, né? Mas a perspectiva masculina, os homens também têm parte do corpo que pode ser explorado, né? Para reacender essa chama, né? Se conhecer e não deixar mesmo cair na rotina, porque realmente um casamento de 10, 15 anos, você já tem aquilo como repetitivo, faz sempre a mesma coisa. Sair, né, os dois, ter digamos, uma noite do casal depois que tem filhos, né? Ir para um motel mesmo, ter uma noite romântica,
sair para um lugar exótico, fazer fantasias, né? Aventuras, porque às vezes você pensa que só os adolescentes podem fazer aventuras. Por que que não um casal que já vive há muito tempo fazer uma aventura, né? Porque às vezes você acha que, vamos fazer um amor dentro do carro? Ah, mas isso não, que besteira, né? Principalmente o homem já disse, se a mulher dá uma sugestão dessa, o homem já disse, deixa de besteira, mulher, tem a cama lá em casa, para que eu vou estar aqui, Uau. nesse apertado, né? Então, se colocar mesmo a viver, porque senão vai ficar naquela mesmice e realmente fica no feijão com arroz todo dia. Enjoa. Enjoa. Come feijão e arroz e bife todo dia, todo dia. Até o filé mignon também enjoa. Chega uma hora que a pessoa não come mais e emagrece, né? Sim. Fica uma relação desnutrida. Desnutrida, porque não tem nada que não tem nenhum temperinho diferente, é sempre a mesma coisa, a mesmice. Aí vem aquela questão de que quando entra uma terceira pessoa na jogada, ou o homem ou a mulher, encontrar algo fora do relacionamento, e aquela Que não é difícil. Que não é difícil, realmente. E aí vem a questão das traições. Aí a pessoa, depois que tudo acontece, aí vem aquela questão do questionamento. Por quê? Né? Mas por quê? Porque você deixou entrar no comodismo. Não se reinventou. Não. E a terceira pessoa sempre dá show, né? Sim, é algo novo, né? Aí também aquela questão de que as mulheres que são donas de casa, que trabalham, cuidam dos filhos, geralmente chegam em casa, o marido chega, ela tá lá com o cheiro da cebola, cheiro do alho, né? Da rotina do dia a dia, porque não é fácil. Então isso tudo também sobrecarrega, principalmente em cima da figura feminina, né? Porque o homem, ele dificilmente ele vai estar, ele vai arrumar fora, é mais fácil para ele, né, do que para a mulher. Então ele vai estar sempre pronto. A mulher não, ela tem que se colocar para ficar pronta. Então há toda uma construção. Sim, ela tem que estar se construindo, é tudo muito. Porque a mulher ela é detalhista, o homem não é tão detalhista. O homem não é detalhista, a mulher é. Prontinho, que legal. Nós estamos aqui com a nossa professora Francilene, né? Eu já quero aqui agradecer aqui a participação dela na nossa aula aqui de sexologia clínica. Professora Francilene, muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade e que seja produtivo, né, para os alunos e para as pessoas que estão aqui assistindo, né, e vamos amar mais, porque isso faz muito bem à nossa saúde física, mental e emocional. Vamos fazer sexo. Sim. Muito obrigado, pessoal. Olha, ainda fica comigo aí ligadinho, tá bom? Já vamos aqui já para a próxima temática aqui na nossa aula, aqui nesse mesmo vídeo, tá bom? Fica ligadinho. Muito bom, nós tivemos aí a participação da professora Francilene, como você viu aí agora há pouco, sobre a questão da sexualidade e em especial a questão do abuso, sobre os abusos, sobre os estupros, e nós vamos continuar falando ainda na nossa aula, nessa nossa temática ainda, sobre a questão do abuso. Como eu falei para vocês, para mim, ou para nós, terapeutas, uma das questões mais difíceis de lidar é em relação ao abuso. É muito complicado lidar com uma mulher que foi abusada. Por quê? Uma mulher abusada ela vai ter dificuldade em diversas áreas dentro da conjugalidade dela. Primeiro que ela não vai conseguir se relacionar amorosamente, sexualmente, afetivamente. O toque para ela vai se tornar meio que agressivo para ela. Então é bem complicado lidar com pessoas assim. E às vezes o marido é casado com uma mulher que foi abusada e ele não entende o porquê, certos comportamentos dela. Neste sentido, é importante a pessoa que foi abusada, a mulher que foi abusada, tentar de certa forma comunicar isso para o esposo. Logo, quanto mais cedo, melhor isso daí, logo no relacionamento. E quem dera os maridos também entendessem que isso...
o poder devastador que é ter que é um abuso para uma mulher. E às vezes o abuso, ele mata a mulher, mata a história dela. A vida já perde o sentido a partir daquele tempo, do momento em que ela foi abusada. E o marido ser o primeiro a entender será de grande probabilidade para ela poder superar o abuso. No entanto, temos outro pormenor ainda, que tem mulheres que mesmo o marido ajudando ela, mesmo o marido entendendo, mesmo o marido abraçando, conversando, pagando terapeuta, e ela não supera isso, aí sim, aí há outras situações. Por quê? Porque tem mulheres que isso inconscientemente, isso aqui é bem delicado até mesmo da gente estar falando isso nessa aula, mas infelizmente tem mulheres que gostam e se apaixonam pelo seu próprio abusador. Tem mulheres que gostou daquela situação, gostou de ser subjugada, ela inconscientemente gostou, assim que não, aí nós entramos dentro de um fetiche numa outra aula, que ela gostou daquilo. Já outra situação também é que a mulher, ela gosta de remoer esse assunto, tem ser humanos que é um masoquista, gosta de estar pensando sobre aquela tortura que ela teve, daqueles maus tratos que ela teve, gosta de estar remoendo. Tem pessoas que não gostam de viver uma vida feliz, gostam de estar na tristeza, gostam de estar na penúria, na penumbra da amargura, gostam de estar sofrendo, gostam de estar ali sendo ladeado pela tristeza. E neste sentido, porque só o fato do marido entendê-la, compreendê-la, estar com ela, não tecer julgamentos com o que aconteceu, e mesmo assim ela não melhora, agora sim, isso precisa ser assistido com outro olhar, com outra perspectiva. O que acontece? Tem alguém do lado dela ali ajudando ela, porque é muito bom. E a presença da mulher, da esposa que foi abusada, do marido que está ali ajudando ela, e de um bom terapeuta, e sobretudo, se ela tiver uma ajuda espiritual também, cara, isso vai ser bom. Agora, se não muda, tá, aí tem que ver por outro olhar, porque ela pode estar gostando de viver aquilo, ela pode estar gostando de viver na amargura, ela pode estar desenvolvendo o sadomasoquismo, né? Ela pode gostar desse sofrer, ela pode gostar desse estado caótico. Neste sentido, como eu falei, é importante que o marido saiba, é importante o marido estar a par de tudo isso para poder ajudá-la. E os maridos, é importante também ajudar a esposa a superar isso, ajudar a esposa a passar por isso, ajudar a esposa a superar isso. Por quê? Porque toda mulher que foi abusada, cada toque do marido vai ser uma agressão, cada toque do marido vai ser uma ferida que vai se abrindo dentro da alma dela. Por isso que é importantíssimo o marido ter sua participação para ajudar a esposa a superar este grande trauma. Neste sentido, eu quero trabalhar aqui algumas características de pessoas ou crianças, em especial as crianças, que estão sendo ou que foram abusadas, viu? Muito importante. Vamos trabalhar aqui 10 características de crianças que estão sendo ou foram abusadas. E quanto mais cedo a gente puder trabalhar, a gente proteger nossas crianças contra os astutos abusos do cotidiano, melhor vai ser para nós, porque se a gente protegê-las, elas vão ter uma vida significativa. Como eu disse para você, só quem foi abusada sabe o quão pesaroso é, o quão drástico é, o quão triste, o quão traumático é lidar com pessoas que foram abusadas. Nem mesmo dentro da igreja ela vai conseguir se desenvolver. Pessoas que foram abusadas, ela não vai gostar de abraço dos amigos, dos colegas, dos pastores, do padre dela, ou sei lá, do líder espiritual dela. Na verdade, ela não vai gostar do abraço da figura masculina, uma mulher que foi abusada. Quando eu falo isso, é vice-versa, não vai gostar. Tanto o homem quanto a mulher que foi abusada não vão gostar do abraço. Geralmente as mulheres não gostam do toque no cabelo, do toque no braço. Não vão gostar de ser mulheres que foram abusadas, elas não gostam de carinho, viu? Não gostam de carinho.
Por quê? Porque todo carinho dispara o gatilho do seu algoz. Então ela vai ter grande dificuldade nas suas relações, vai viver sempre com irritação, com insensibilidade, ela vai viver sempre, enfim, ela vai viver sempre nos seus crisóis, na sua tristeza, na sua amargura. Ela vai ter dificuldade de se desenvolver dos relacionamentos interpessoais em qualquer perspectiva, que é espiritual, que é profissional, que é familiar. Ela vai ter dificuldade se ela não resolver isso. Aí de repente ela vai atrás de soluções em outras questões. E aqui é onde o terapeuta tem que entender. É aqui onde o líder espiritual tem que notar, tem que perceber. Por quê? Às vezes o líder espiritual está orando por uma situação e quem foi abusado jamais vai dizer, e às vezes ele nem sabe que o motivo da tristeza dela, o motivo da penúria, o motivo daquele amargor, eu oro por ela, rezo por ela, ajudo ela, faço tudo por ela, mas o que foi, que diabo aconteceu com essa mulher que não muda nada? Enfim, às vezes nem ela sabe que o abuso foi o motivo disso, foi a causa disso, mas na verdade, de repente ela foi abusada e não sabe que isso está trazendo grandes consequências para a vida dela. Pois bem, então às vezes ela não sabe que é o abuso que está trazendo essas grandes consequências. Então, são dois vilões bem drásticos: o abuso e também a paternidade disfuncional, a paternidade corrompida, filhos que foram criados sem pais. Então, esses dois fatores vão trazer consequências desastrosas e às vezes a pessoa não sabe que foi isso, viu? Que foi o abuso ou que foi uma paternidade sabotada, uma paternidade corrompida. Um filho foi criado sem os pais. Enfim, por que o abuso é tão atroz? O abuso porque o abuso é invasão. O abuso é aquele sentimento de se sentir invadido, que cria um sentimento de incapacidade, de impotência, de impossibilidade. Então, o abuso causa isso na pessoa. Então, nós vamos hoje aqui dissecar 10 características que pessoas que foram abusadas ou estão sendo abusado, tá bom? Número 1, mudanças de comportamento. Mudança de comportamento. Olha só. O primeiro sinal é uma possível mudança de padrão de comportamento da criança, como alterações de humor entre o retraimento e a extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. E em algumas situações, a mudança de comportamento é um relato a uma pessoa ou a uma atividade em específico. Ou seja, essa mudança de comportamento ela acontece de forma brusca, de forma repentina. Vixe, do nada a pessoa mudou, ela está meio estranha, ela não é assim. Era sempre alegre, agora não é mais. Ela sempre brincava, não brinca mais. Não faltava um compromisso, agora está faltando. Ela era sempre alta astral, não é mais. Era sempre conselheira, agora não é mais. Ela era sempre tão... É a mudança brusca, né? Ela como diz aqui o autor aqui, como alterações de humor entre o retraimento e a extroversão. Do nada houve uma mudança brusca de comportamento. Então, toda pessoa que tem uma mudança brusca de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Isso não significa que necessariamente ela possa ser abusada. Nem toda pessoa que teve uma mudança brusca de comportamento está sendo abusada, mas algo de incoerente ali está acontecendo que precisa ser assistida, tá bom? Número 2 é proximidades excessivas. É tomar muito cuidado. Por quê? Porque criança... Por que a criança está muito próxima? Por que a criança está se aproximando muito? Olha só, a violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família, na maioria dos casos. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança. Olha, ele manipula emocionalmente a criança, que não pode... que não percebe estar sendo vítima e com isso costuma ganhar a confiança, fazendo com que ela se cale. Então, todo abusador, ele é um habilidoso na persuasão. Então ele persuade ela emocionalmente,
quer com o dinheiro, e nós sabemos que dinheiro é poder, e ele pode dar dinheiro para ela, pode dar biscoito para ela, chocolate, brinquedos, pode ameaçá-la de matar os pais, ameaçá-la de alguma coisa, e ela, por medo disso, vai se sujeitar aos caprichos dele, aos abusos, né? Às crueldades. Então, essa proximidade excessiva e desproporcional de uma criança para um adulto precisa ser assistida, precisa ser notado, precisa ser levado a sério. E o que é cruel? Olha, pasmem-se, pasmem-se. O que é cruel para uma criança? Pior do que o abuso é uma criança que não é ouvida pelos pais. É uma criança que não é defendida pelos pais. É uma criança que foi abusada, ela contou para os pais, e os pais por... Olha que banalidade, olha que babaquice, cara, dos pais. Ah, que pais idiota. Esses pais são pior do que o diabo. Pais que ouvem a criança foi abusada por alguém e ele deixa quieto, ele abafa o caso. É pior do que o diabo, rapaz, pais assim. É por isso que a criança fica com nojo dela mesma, porque ela foi abusada. E agora ela conta para os pais. E por ser alguém próximo da família, os pais abafam o caso. E sabe o que ele disse para a menina? Menina, deixa de besteira. Deixa de besteira. É teu tio. É o vizinho. É o seu Chico, menina. É o seu Mariano. O seu José. É o seu Otávio. Deixa de besteira. Aí abafa o caso. Aquela criança que foi abusada agora, poxa, um sentimento, se sente um lixo, se sente uma porcaria. O que ela vai fazer? Que é normal. Já que os pais não acreditaram, de duas uma. Ou ela vai se tornar frígida, ou ela vai liberar geral. Ela vai dar para todo mundo. E detalhe, ela não só vai dar, mas ela vai ganhar com isso. Por quê? Porque, afinal de contas, os pais nem ligaram. Os pais não deram a mínima. Né? Então, ela vai crescer o quê? Tanto com ódio do seu abusador, como de todas as pessoas que a tocam, como ela vai crescer com ódio também dos pais. Ela vai ter um ódio absurdo, a tal ponto de desejar a morte dos pais. E a gente percebe muito isso, eu já percebi muito isso, em todos esses anos estudando, nesses meus 40 anos de vida, analisando que muitos pais morrem, o filho é um alívio para alguns filhos. Ele nem liga. Os pais sofrem por aí e o filho nem liga. Por quê? Porque os pais não a defenderam, não a protegeram, não a abraçaram quando esta foi invadida, machucada, aliciada, depravada. Os pais não deram a mínima para a sua dor, os pais não se importaram com o seu sentimento, os pais não se importaram com a sua amargura. Então, pior do que o diabo são pais que não dão a mínima para filhos que foram abusados. O pai vai mudar isso? Muda não, mas só o fato do pai abraçá-la e dizer, minha filha, isso não vai ficar assim. Vamos na delegacia nós dois agora e vamos resolver isso. E os pais vão se mobilizar com toda a família, irmãos ali. Cara, que não vai apagar não. Mas a filha precisa saber, ou o filho que foi abusado, precisa saber que ela tem alguém que a protege. Estamos aqui, vem aqui meus irmãos, vem aqui toda a família, vem todo mundo aqui, reúne todo mundo aqui, uma galera aqui, se reúne aqui. Minha filha foi abusada. Isso não vai ficar assim. Pode ter sido meu irmão, pode ter sido meu tio, meu cunhado, pode ser quem for. Pode ter sido quem for. Ninguém vai tocar na minha filha. Ninguém vai tocar na minha filha e vai ficar impune. Eu vou até o fim. Por quê? Porque de duas uma, ou tu vai escolher, ou tu vai ficar do lado da tua filha, ou teu filho que foi abusado, ou tu vai ficar do lado do algoz. Muitos pais preferem ficar do lado do algoz. E se tu ficar do lado do algoz, tua filha morre. Ah, para não escandalizar. Ou tu prefere jogar merda no ventilador mesmo,
para dizer que foi alguém da família que foi abusou. Aí ele é casado, não importa. Não importa. Ou tu vai matar ele ou tu vai matar tua filha. A escolha é tua, meu querido. A escolha é tua. Ou tu vai escolher, tua filha vai ter uma vida significativa. Já pensou? Olha pra tua filha, cara. Olha pra tua filha. Qual a idade dela? Tu mesmo, mãe. Qual a idade da tua filha, mãe? Ah, pode ter sido teu marido que abusou da enteada, né? Tua filha enteada, né? Tu vai ter que essa escolha. Ou tu vai fazer tua filha viver, ou tu vai fazer o teu marido, que é padrasto dela, viver. Finge que não vê pra tu ver. Finge que não vê. Quando tu chegar na tua velhice, tu vai comer o pão que o diabo cagou, rapaz. Não é nem o pão que o diabo amassou, é o pão que o diabo cagou. Né? Por quê? Porque tu vai fazer uma escolha. Quantas mães não dão a mínima? Pode ser quem for. Pode ser quem for. Ah, pensou? Tu tem coragem de olhar pra tua filha adolescente ou até criança mesmo? Vai ter coragem de olhar pra ela e ver que ela foi abusada e não fazer nada? Você vai ter de fato coragem disso, de olhar para tua princesa, para tua bebê ali que tu criou. Pode ser quem for que abusou. Pode ser vô, pode ser vó, pode ser padrasto, pode ser madrasto, pode ser quem for. Cadeia nele. É cadeia. Tem que defender seu filho. Tem o estatuto da criança e do adolescente. A criança é protegida, ela é guardada. Se o próprio Estado, a própria nação protege a criança, porque nós como país não devemos proteger? Se o próprio Estado guarda a criança, por que nós não guardamos os nossos filhos? Por que nós não guardamos a criança? Pode ser quem for. É denunciar. É polícia. É polícia no vagabundo. Tem que denunciar. Não tem que fingir que não viu, não tem que fingir que nada aconteceu. Por quê? Porque as mulheres que estão me assistindo aqui nessa aula sabem bem disso. Talvez tenha algumas mulheres que já estão assistindo essa aula aqui, eu falando sobre isso, que estão chorando. Tem mulheres aqui escrevendo, fazendo anotações aqui nessa aula aqui, assistindo e chorando. Por quê? Porque isso te tortura todos os dias. Quantas vezes tu chorou no banheiro, se esfregando até sair sangue? Quantas vezes tu se mutilou, tu tomou remédio para morrer? Quantas vezes tu pensou na morte? Quantas vezes tu questionou até a existência de Deus? Tudo por causa desse abuso. Então é muito triste. É muito triste. Por quê? Porque para mim eu consigo resolver problema, vários tipos de problema. Eu consigo ajudar a pessoa a se ressignificar. Mas no abuso é muito difícil. Por quê? Porque uma mulher que foi abusada sofre o marido e sofre os filhos dentro de casa. No emprego ela não consegue desatar, ela não consegue desenvolver, ela não consegue melhorar. No emprego ela não consegue se ressignificar. No emprego, parece que ela vive armada para todo mundo, vive com ódio de todo mundo. No emprego, ela não confia em ninguém, ela é desconfiada com todo mundo. Você já imaginou, para pensar, a tragédia que é um abuso? Deu uma surra em alguém, mas não abuso, não toque, não faça o que ela não... Quando eu falo, não é só na mulher, não, é no ser humano também. Por quê? Porque já aconteceu também casos de mulheres abusar outra mulher. Da madrasta abusar da filha, tocar nela, da madrasta fazer a criança ali chupar o peito dela. Já pensou isso aí? Tocar nela, uma madrasta abusando da filha, da enteada. Já pensou tudo isso? Como é que essa menina vai crescer? Ela vai crescer com ódio da vida, com ódio de todo mundo. Aí nas igrejas entra aquela questão, vamos supor, é ruim ali esse é demônio. Quem dera que tudo fosse demônio. Quem dera. Quem dera. Enfim. Então, eu preciso ser enfático nisso. Eu preciso ser incisivo. E eu preciso ser bem rasgado nisso, porque você vai lidar com pessoas assim. Vai lidar com pessoas que foram abusadas terapeuticamente. E é muito, você viu na nossa aula anterior, junto com a professora Francilene, é muito grande o número de mulheres e pessoas, crianças que foram abusadas. Isso é só o número 2, viu? Vamos pro número 3?
Número 3. Comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo está errado. A criança e o adolescente sempre avisam, mas na maioria das vezes, não de forma verbal. Então, uma mudança brusca de comportamentos, ou já está adultizado. Por que ela geralmente, da hora para outra, começou a desenvolver comportamentos infantis? Por quê? Então, todo comportamento, como eu falei, os dois, o primeiro, ele deve ser assistido, ele deve ser analisado. Tem que ter os motivos porque ela tem esse comportamento dessa maneira. Número 4. Silêncio predominante. Olha só. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Já falamos isso. Então, o abusador, ele vai angariar o silêncio da sua vítima com presentes, com dinheiro. E criança é muito persuadida, porque dinheiro é poder, presente eleva momentaneamente a autoestima ali, se for com a perspectiva errônea. Então, nesse caso aqui, né, quando a criança está muito em silêncio, quando a criança já não tem os hábitos de antigamente, ela já não fala tudo abertamente, então deve ser assistido de perto. Número 5. Mudanças de hábitos súbito. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alteração de hábito repentina. O sono, falta de concentração, a aparência descuidada ou muita roupa, entre outros, são indicativos de que algo está errado, né? O sono excessivo, quer ficar na cama. E a pessoa que for abusada, ela vai usar logo muita roupa. Por quê? Para não se tornar, e principalmente se ela não quiser. Ela tá com nojo do abuso e às vezes ela não quer falar devido ao fato de quem estará abusando. Então, o uso de muita roupa é para não se tornar... Ela não quer se tornar muito sensual e à vista do seu algoz, do seu abusador. Por isso que ela vai usar muita roupa ali para poder esconder isso. E também, depois que ela esconde isso, ela vai usar muita roupa também para esconder as suas mutilações, que ela vai se mutilar. Toda criança que é abusada, ela vai se mutilar, ela vai se cortar. Nem tudo que se corta é porque foi abusado, mas toda criança que foi abusada, ela vai se cortar, ela vai se mutilar porque sua alma está saturada e é a única forma que ela vai encontrar de se sentir viva. 6. Comportamentos sexuais. Crianças que apresentam interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem a partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. Isso, a professora Nelly, minha esposa, uma vez, ela recebeu um desenho. E no desenho tinha uma criança que tinha desenhado de forma inconsciente um pênis e alguém estava fazendo sexo oral, uma mulher. Então, só que aí somente um olhar estético de um analista de desenho pode poder identificar isso, porque um desenho de uma criança para uma pessoa que não entende é apenas um desenho, mas na verdade para quem é um especialista não é apenas um desenho, mas é uma indicação de que há um problema ali e ali havia um abuso, porque todo desenho ele revela alguma coisa. Então, ali naquele desenho ela revelava que a criança estava sendo abusada e que de fato estava sendo abusado. Por isso, é importante entender o comportamento da pessoa, o comportamento de cunho pornográfico, de cunho obsceno,
Porque aquela criança, em volta dela, tudo gira em torno disso, de forma precoce, de forma prematura. Por quê? Isso deve ser assistido de perto, deve ser nada. Por que isso está acontecendo? 7. Traumatismos físicos. Unidas aos traumatismos físicos, enfermidades psicossomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm um fundo psicológico e emocionais. Porque sempre a pessoa que é abusada, ela vai ter o sentimento de invadida, ela vai se sentir invadida. E o que ela precisa fazer diante desta perspectiva, neste sentido, o que ela precisa realizar? Ela precisa, pelo fato dela ser abusada, a alma dela vai estar saturada. E ela vai ter sono em excesso, que vai virar depressão, ela vai ter indisposição, não quer sair, não tem motivo, ela sente nojo do próprio corpo, ela sente vômito, está comendo, de repente dispara o gatilho, ela vai vomitar. Então, ela vai apresentar enfermidades psicossomáticas. O que é enfermidade psicossomática? É sua alma, sua mente que está saturada daqueles traumas psicológicos. E o que ela vai fazer? O seu corpo vai responder isso, às vezes através de empolamento, de alergias, de secreção, às vezes de hemorragias, queda de cabelo, seborreia, febre. Tudo isso são sintomas psicossomáticos devido ao seu problema traumático. Número 8. Negligência. Negligência. Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. Então, uma pessoa que foi abusada, por que ela é muito negligente? Por que ela é muito teimosa? Por que ela é do contra? Por quê? Porque geralmente, principalmente se ela foi abusada, ela tentou avisar para a família e a família não deu a mínima, ela vai se tornar uma antissocial, uma negligente. Para ela não confia mais em ninguém. Para ela, se no momento que ela mais precisava ninguém a defendeu, então ela não vai confiar mais em pessoas, ela não vai mais acreditar em ninguém, ela vai se tornar uma negligência, ela vai agir só de forma negligente com tudo e com todos. E número 10, frequência escolar. Observar queda justificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação de atividades escolares e a tendência de isolamento social. Como eu falei, ela vai tender a se isolar e também ela vai faltar. Às vezes ela falta por não ter motivo para ir, devido ao seu trauma interno, e às vezes ela vai faltar para ir para a casa do seu abusador. E às vezes a pessoa pode se apaixonar pelo seu abusador. E ela não sabe que aquilo é um abuso. E ela pode se apaixonar por aquilo. Então, na infância, se ela recebeu um sistema de recompensa no abuso, se na infância ela recebeu isso, então na vida também. Ela só vai querer se relacionar, vai querer transar com alguém se ela receber um sistema de recompensa. Até mesmo dinheiro em troca. Por quê? Porque ela entendeu, ela associou, e eu não estou dizendo que todos que fazem isso porque passou por isso, mas ela associou que o sexo tem que ter um sistema de recompensa. Então, viver com o sexo criando um sistema de recompensa vai fazer ela faltar aula para poder ir até a casa do seu algoz, do seu abusador. Quantas mulheres que se apaixonou, o senhor tem um filme muito interessante de uma que se apaixonou perdidamente pelo seu abusador. Quantas assim aconteceram isso? Quantas se sujeitaram aos mais diversas crueldade, desde que o seu abusador não a deixasse. Então, se a gente não olharmos para esses 10 fatores, se nós não observarmos para a criança, nós não se importarmos com ela,
nós vamos ter grandes consequências no futuro dela, um futuro sabotado. E às vezes na terapia, na terapia a criança não vai dizer que foi abusada. Às vezes é na terapia que você descobre que a criança foi abusada. Às vezes é na terapia que você descobre muitos fatores relacionados a isso. Na terapia você descobre até mesmo situações que nem mesmo o analisando sabe ou descobriu ainda. Na terapia, o analisando vai descobrir que determinadas situações é motivo do seu sofrimento. Que na verdade, ele jamais imaginou que aquilo seria o motivo da sua tristeza, que aquilo seria o motivo do seu perrengue. Crianças que foram abusadas, elas também vão desenvolver um vício em pornografia. E aqui é que tá. Porque o vício em pornografia, o problema, os traumas que a pornografia traz para a mente da criança é a mesma coisa que é o mesmo efeito que a maconha faz, que a droga, que a cocaína faz. Olha só. Trabalhamos os 10 e tudo isso pode levar a criança a outro problema maior. Pode levar alguns à droga, à bebida, ao suicídio, à pornografia. E a pornografia é outro problemaço, gente. Por quê? A pornografia, e nós vivemos uma geração, que segundo as pesquisas americanas, dizem que nós somos uma geração que menos faz sexo. E além de ser a geração que menos faz sexo, não se importa em fazer sexo. Você vê que no século passado, o pessoal se preocupava em fazer sexo. Gostavam de fazer sexo. Haja vista, tinha muitos meninos, e é a prova disso. Porque eles gostavam, tanto o homem quanto a mulher. No entanto, segundo as pesquisas do nosso século, do início do primeiro século, a diminuição de sexo aumentou abruptamente. O povo já não busca mais os prazeres sexuais. Por quê? Eles trocaram, porque desde cedo o que acontece? Primeiro que a criança vai se isolar. Se ela foi abusada, ela vai se isolar. E se ela se isola, ela vai atrás da pornografia, da droga, mas tudo como uma espécie de fuga. E quando ela entra na pornografia, o vício em pornografia, o efeito que a pornografia causa na pessoa, no ser humano, é o mesmo efeito que a droga também faz na mente dele, né? Por quê? Porque a pornografia, ela resulta num prazer imediato. Ela vai trazer, que nem a droga ela traz um prazer imediato para você. E a pornografia está intrinsecamente ligada à dopamina. Isso porque o tipo de conteúdo, ela traz um prazer imediato. Assim como as drogas, como a maconha, como a cocaína. Então, o que eles querem? Eles querem o imediatismo. Por que um jovem se isola dentro do quarto, tem a namorada, ou até mesmo, e não faz sexo, até mesmo nem namorada tem, nem se preocupa em ter? Por quê? Porque se ele tem um celular, se ele quer sentir prazer, ele coloca num site pornográfico, ali assiste o filme pornô, se masturba, tem seu prazer e volta pro seu joguinho de novo, volta pra sua vidinha de isolamento, volta pro seu mundinho. Então, a pornografia, ela vai trazer essa grande consequência pro jovem, porque ele não quer saber de se relacionar. Ele não vai querer saber de se relacionar com uma mulher. E vice-versa. Muitas mulheres viciadas em pornografia que também não vai querer se relacionar com ninguém. Com nenhum homem. Por quê? Porque se ela quiser se aliviar, ela tá com o vibrador dela. Ela tá com todo o material dela de masturbação. Tá
tá com o site pornográfico dela, por que ela vai querer se relacionar? Um outro problema também que a pornografia traz é um problema de memória. Por estar associada à dopamina, que é ligada ao centro de recompensa, o consumo exagerado do conteúdo pode impactar no sistema de recompensa do cérebro. Após o envolvimento com a pornografia, algumas pessoas relatam problemas como dificuldade para dormir, esquecimentos ou compromisso. Tanto é que elas vão se masturbar para poder criar um sistema de recompensa e depois dormir. Também traz um impacto na imperformance sexual, às vezes com a disfunção sexual, disfunção de ereção e às vezes ejaculação precoce. Você percebeu que um problema, vai trazendo outro problema, foi abusado, de levar um problema. Eu podia ir para droga aqui, mas aqui eu não quero ir para droga, eu quero ir para pornografia porque aqui o conteúdo é de cunho sexual, sobre sexologia clínica, então eu preciso trabalhar essas questões. Então, apesar de não ter uma idade específica para desenvolver essa dependência, o assunto pode ser ainda mais delicado quando se trata do período de descoberta, do despertar sexual, ali na adolescência ou na pré-adolescência, né? E também, em quarto lugar também, podemos citar também aqui questões psiquiátricas, né? Transtornos psiquiátricos, né? Alguns estudos correlacionam a exposição a materiais sexualmente explícitos com transtornos psiquiátricos como a ansiedade e a depressão. Então vai levar a pessoa, por quê? Porque vai se tornar, isso ocorre porque a pessoa pode não começar a se comparar com outros atores pornográficos, já pensou? E a se sentir inadequado ou insatisfeito com o próprio corpo ou desempenho sexual. Então nisso, foi abusado, foi para a fuga da pornografia, na pornografia veio para comparação, querer ser aquele ator, aquela atriz de filme pornô, que tem um estereótipo inatingível da beleza, e ela vai querer ali se comparar, e ela acaba que a casa caindo para ela. Entra no ciclo depressivo, ansioso, porque ela quer se comparar àquele sujeito. E também outro problema, ela pode também ter grandes problemas nas relações sociais, né? Além de impactar na saúde sexual e mental, o vício em pornografia também pode prejudicar as relações interpessoais, pois a pessoa passa a se limitar de suas atividades sociais e às vezes até laborais para ficar consumindo tais conteúdos. Ela vai querer ficar ali excluída ali. Além disso, a pornografia pode criar expectativas irreais sobre o sexo e o corpo, levando a comparações prejudiciais e insatisfação com o parceiro. Então, enfim, afinal de contas, como tratar isso? E às vezes você quer ir aqui na pornografia. Dá para tratar na pornografia? Dá, mas é bom ir lá no abuso, destravar lá. Depois, vem aqui para pornografia. Mas no início pode, como nesse tratamento, no início pode ser até difícil reconhecer a existência de um vício em pornografia, mas é indispensável procurar apoio profissional quando ela começa a afetar a sua qualidade de vida, interferindo em suas relações pessoais, profissionais e prejudicando até a saúde física e mental. Então, é bem complicado para a pessoa chegar num terapeuta e dizer eu sou viciado em pornografia. Não são todos que vão dizer abertamente que gostam, que são viciados, não são todos. Às vezes o terapeuta que meio que força ali com a habilidade que ele tem de persuasão ali, para a pessoa se abrir para poder trabalhar na ajuda de ressignificar, ou de superar, ou de criar um sistema de enfrentamento em relação ao vício de pornografia. Pois bem, alguns métodos de tratamento podem incluir terapia individual ou em grupo, programas de reabilitação, aconselhamento psicológico e uso de técnicas de controle dos impulsos. Então, é importante a pessoa trabalhar essas questões,
com o terapeuta. Ser sincero com ele. Pedir ajuda para o tratamento. A pessoa só consegue superar qualquer problema, em especial a pornografia, se primeiramente ele reconhecer que ali existe um problema. Primeiramente ele tem que reconhecer que ali tem um problema. Não tem como resolver um problema se este não reconhece que ali existe um problema. Para se resolver um problema, tem que reconhecer que ali tem um problema. Segundo passo, reconhecer a aceitação do tratamento. Então, como terapeutas, temos que fazer a pessoa aceitar o tratamento. Terceiro, seguir os critérios que são exigidos ou pedidos, ou salientados, ou corroborados pelo terapeuta, por quem está lhe auxiliando. E entender que você é mais forte do que tudo isso, né? Entender que você não precisa disso. Entender, então, e o último passo, qual a fonte de tudo isso? O que te levou a consumir pornografia? O que te levou a isso? Quando você trabalhar esses 4 fatores, né, você vai começar a superar e a criar sistema de enfrentamento, se ressignificar e se libertar do vício em pornografia. Então, portanto, é importante o terapeuta entender isso. Quando o paciente chega no teu consultório, ele chega com a demanda. Mas não significa que a demanda que ele trouxe é que ele veio com a causa. Na verdade, ele não veio com a causa, ele veio com um problema. O paciente veio com um problema. E você, como terapeuta, tem que procurar a causa. O que causou esse problema? Pega essa. Toda pessoa que vem querer conversar comigo, quer terapeuticamente, quer como amigo, no aconselhamento, ele traz um problema. Ele traz um problema. E ele pensa que eu vou falar sobre o problema. Mas eu não vou falar sobre o problema. Eu vou atrás da causa. E às vezes, o que é que vai acontecer? Ele vai fugir, ele vai se levantar, criar alguma desculpa e não vai ficar ali. Por quê? Porque ele trouxe um problema. E eu faço as perguntas que não tem nada a ver com o problema. Mas ele não sabe que as minhas perguntas, que não tem nada a ver com o problema, vai atrás da causa. Eu vou vasculhar a causa. Quando eu levo meu carro para revisar, e eu sempre peço para colocar aquele aparelho de revisão, aquele aparelho instalado no computador, ele vai vasculhar onde tem um problema elétrico, um problema no carro. E aquele aparelho, ele é cirúrgico. Quando tiver um problema, ele diz onde é que tem. Eu posso chegar numa revisão, querer trocar só umas peças. Mas o aparelho vai identificar a causa. Eu quero resolver um problema. Mas não adianta resolver um problema se eu não procurar a causa, que é a raiz do mal. Então, você como terapeuta, não foque no problema. Foque na causa. Procure a causa. Você como aconselhador, não foque no problema. A pessoa vai te contar um problema. Mas busque a causa. O que causou aquilo? Um filho, por exemplo, eu tenho um parente que o ente querido dele morreu e eles têm uma casa nessa cidade. E até hoje eles não venderam a causa. Por quê? Porque o parente morreu, era a única coisa uma lembrança do parente deles que morreram. E aquela causa dispara gatilho neles. Aquela casa. A vida deles é travada. A vida dele é amarrada. De todos. Como é que o que eu faço para minha vida desatar? Não adianta ter um bom emprego. Não adianta, não.
tem que ir lá na causa. Tem que vender aquela casa e esquecer. Porque eles ainda são regidos por uma pessoa que morreu. Eles ainda são governados por uma pessoa que morreu. É fazer entender, ó, fulano já morreu. Segue a vida. Segue em frente. Não que meu pai, quando era vivo, queria que eu fizesse isso. Não, teu pai morreu. O que tu quer? Segue a vida. Elimina a causa e resolve o problema. Não é resolver o problema. Não adianta tirar os piolhos se não tirar a lêndia. Por quê? Porque a lêndia está grávida. Está grávida de pequenos piolinhos. Não adianta tirar piolho se não tirar a lêndia. Não adianta resolver o problema se não eliminar a causa. Eliminou a causa? Resolve o problema. Você não precisa nem querer resolver o problema. Só precisa tirar o parasita, que é a causa. Faça isso como terapeuta. Como terapeuta, não foque. A pessoa vai contar o problema. Eu estou ali. Quando ela terminar de contar, eu vou fazer uma pergunta satélite. Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o problema que ela me contou. Porque eu não estou interessado no problema. Eu estou interessado na causa. Eu estou interessado em que causou aquilo. Por quê? Porque a pessoa está com problema de vício em cachaça, em álcool, está com vício em droga, está com vício em pornografia, está com toque, ela acumula, está com vício em acumular, que é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, em acumular alguma coisa, acumula sapato, acumula sandália, acumula roupa, acumula carro, acumula alguma coisa. Ela está com vício em alguma coisa, ela contou o problema, mas isso pode ser produto de um abuso, porque todo excesso revela uma falta. Então eu vou atrás dessa falta no passado. Então eu destravo o passado para poder ressignificar o futuro. Portanto, não foque no problema. Olhe para a causa. O que causou aquilo? Quando você foca na causa, e às vezes a pergunta vai incomodar, você vai tocar em assuntos que ela vai tentar fugir, porque o analisando vai querer tapear o analista. Ela vai querer barganhar. Ela vai querer dar uma de super-heroína, de super-herói. Ela vai querer trazer aí situações aí que ela vai querer fantasiar. Ela vai fantasiar o problema. Ela vai fantasiar. Então, o que o analista tem que fazer? Não seja ludibriado. Ouça, perceba com a cara de tacho o que está acontecendo, deixa ela falar, deixa ela dissecar as mazelas, mas foque na causa, foque no problema. Pois bem, não foque no problema. Busque a causa que trouxe o problema. Assim você terá êxito no seu aconselhamento ou na sua terapia. Quando a pessoa fala algo para mim, um problemaço, para mim pouco importa. Para mim não importa. O médico não quer saber porque tu tá, não quer saber da tua gripe. O médico quer saber o que te levou a ficar gripado. O médico não quer saber da tua doença, quer saber o que te levou a ficar doente. Para ele na causa. Tanto é que ele entra com antibióticos que vai matar a bactéria, a infecção, o vírus. Então, matando o vírus, matando a infecção, ele elimina a inflamação, ele elimina a doença. E eu te aguardo na próxima aula.